Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando bem em casa, ficando em casa o máximo possível, saindo só quando estritamente necessário, usando muito álcool gel e sempre com máscara. Nós vamos hoje para uma aula muito especial, a aula número 2 do nosso projeto Mãos na Massa. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a professora Adriana Gabardo, da equipe de História. Para a nossa aula hoje, eu vou precisar que vocês separem alguns materiais. Um caderno para registro, folha em branco para a gente fazer atividade e se você tiver uma folha colorida também ajuda. Lápis, borracha, caneta, canetinha, tesoura, maquiagem em pó, tipo blush, sombra, mas não é para usar no rosto, é para usar na atividade. Se você não tiver, não tem problema, pode ser giz de cera também. E uma fita crepe. Agora eu vou dar um tempinho para vocês separarem o material. Conseguiram separar o material? Agora vamos registrar a nossa aula. Coloque a data de hoje, aula número 2 e o nosso tema, Mãos na Massa, Economia Doméstica, História. Um tempinho para copiar.
faz algum tempinho do nosso tema de história, vamos rever a nossa aula anterior. No projeto Mãos na Massa, a professora Viviane explicou para vocês que esse termo é usado não só quando a gente suja as mãos naquilo que está fazendo, que o significado de mãos na massa é uma expressão popular de colocar algum projeto em prática, de executar uma ideia. E que economia doméstica não é só fazer uma economia de moedas, é também a gente pensar numa forma sustentável e racional do uso dos recursos dentro da nossa casa. Então, esse é o principal significado: saber administrar as necessidades da casa e da família com atitudes sustentáveis. E que o nosso projeto Mãos na Massa vai englobar gastronomia, artesanato e customização. Mas o que eles querem dizer? Tudo aquilo que engloba o alimento, desde a sua produção, armazenamento, preparo antes da preparação dos pratos, ou seja, todo o processo da produção do alimento até que ele chegue até você ou que você prepare em casa. Customização vem da palavra inglesa custom made e ela significa personalizar ou fazer sob medida. A customização hoje é uma boa alternativa para a gente economizar e reciclar aquilo que nós temos em casa. E artesanato é uma forma de customização e customizar é uma forma de artesanato. Por quê? Artesanato é tudo aquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Não é feito de fábrica, comprado em uma loja. Tem muito mais valor, não é mesmo? Vocês viram também uma música que nos remete às nossas lembranças de infância. Quando eu penso em infância, o que eu vou lembrar? De pipoca, pirulito, chiclete, não é mesmo? Todas aquelas comidinhas que nós crianças adoramos. Então, elas também estão presentes na minha memória, com certeza na tua também. Nós vimos também a receita do pé de moleque sem amendoim, uma história que conta sobre receitas sem medidas feitas a olho, o que torna um pouquinho difícil de outra pessoa reproduzir essa receita, não é mesmo? E sobre a necessidade da gente registrar as receitas tradicionais da nossa família. Porque às vezes uma pessoa da nossa família se vai e a receita vai junto com ela. Nós perdemos o modo de fazer e às vezes a tradição familiar também se perde. Por isso a professora Viviane ensinou a vocês a fazerem o caderno de receita. Registrar as receitas das memórias afetivas, as memórias gustativas de vocês, com o papel stencil decorado, para que vocês pudessem manter, ou melhor, criar esse caderno, essa recordação dentro da família de vocês. E vocês também fizeram uma atividade perguntando sobre o alimento ou bebida que desperta essas lembranças em vocês. Quais são essas lembranças? De que pessoas, de que lugares? O que envolvem essas lembranças? E assim nós temos as nossas memórias gustativas. As memórias que nós temos de alimentos que nos remetem a certos momentos de nossa vida. E olha que bacana! Foi proposto para a gente fazer a nossa autobiografia alimentar, para que vocês pesquisassem e escrevessem quais eram as suas lembranças. Então, nós temos atividades que alguns estudantes mandaram sobre as suas recordações. Este foi o trabalho da estudante Giovana Vitória Maia Mariano, da Escola Papa João 23, do 5º ano B. E ela fez o bolo de fubá. E olha que legal, ela fez um stencil de um milho. A Giovana também fez a receita do brigadeiro e decorou seu stencil com cacau. E a estudante Luísa Soares Rumor, do 5º ano D da Escola Municipal Francisco do Derosso, nos mandou a customização do seu chocolate quente. Muito bacana, não é mesmo? Agora, eu vou contar para vocês a nossa surpresa. A professora Gisélia, vendo essa aula, também se lembrou das suas receitas de infância e ela vai nos contar sobre o reviro. Você já ouviu falar do reviro? Eu também nunca tinha ouvido. Conheci agora, depois de ver o depoimento da professora Gisélia. Ficou curioso? Vamos conhecer? Olá, tudo bem? Eu me chamo Gisélia, sou professora de História da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. E muitos me conhecem pelas videoaulas do ciclo 2
certo? Mas hoje eu vim aqui com uma outra missão. Eu vim aqui porque eu assisti a aula 1 do Mãos na Massa, em que a professora Viviane apresentava, né, falava de alimentos que nos despertavam lembrança de momentos importantes da nossa vida, principalmente da infância, né? Então, e lembrando de um alimento que foi bem marcante para minha história, bem marcante na minha infância. Esse alimento era o reviro. Tá? Até eu gostaria de saber, eu tenho curiosidade de saber quantos de vocês aí já ouviram falar do reviro. A minha mãe fazia muito quando eu era criança, né? E principalmente no momento em que nós passamos algumas necessidades financeiras, digamos assim. Então, muitas vezes que nós acordávamos, que não tinha pão no café da manhã e nem dinheiro para comprar, a minha mãe lançava mão de trigo, água e sal, e a partir desses 3 ingredientes ela fazia um alimento que nós adorávamos, que era o reviro. Então marcou muito assim pra mim, e depois descobri também que pros meus irmãos. Bom, acontece que até a idade adulta eu nunca tive a oportunidade de encontrar alguém que conhecesse esse alimento. E às vezes vinha alguma tia cuidar da gente, né, de mim e dos meus irmãos, então nós pedíamos, faz reviro, tia. E ninguém conhecia, as pessoas falavam, não existe alimento com esse nome. Não é virado? Não é revirado? Não, tia, é reviro. Em rodas de conversa, onde surgia aquele famoso, né, assunto de qual a sua comida preferida, né, de lembranças de infância, de comida de infância, as pessoas colocavam arroz e feijão, com ovo, macarrão. Aí, quando eu citava o reviro, ninguém lembrava, né? Então, também fiquei... então, eu já estava bem convencida de que minha mãe tinha inventado um alimento. De repente, nos momentos de dificuldade, né, pela necessidade, ela acabou criando um alimento novo e com o que ela tinha em casa e batizado, né, esse alimento. Então, por uma vez que a minha mãe é uma pessoa muito criativa, né, sempre deu um jeito de forma bem criativa assim, em tudo. Mas assim, passados muitos anos, eu já era professora na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. E tinha um famoso jornal aqui na cidade, onde tinha uma reportagem falando sobre alimentos típicos paranaenses. E eu, como historiadora, me interesso por esse tipo de assunto, fui ler a matéria e, para minha surpresa, estava listado entre esses alimentos o famoso reviro, informando que esse era de origem paraguaia, né, que era muito consumido por moradores do oeste paranaense, da região ali que faz fronteira com o Paraguai, mas que essa era uma comida de origem paraguaia. E aí eu fui conferir a receita, e era realmente o mesmo reviro, a mesma receita que a minha mãe fazia. Então eu fiquei muito surpresa, para mim foi uma descoberta muito legal. E saber que esse alimento ele tinha uma história, conhecer a origem étnica, né, desse alimento, e ver nessa história toda uma lógica, assim, porque a minha mãe sempre falou que a madrasta dela era paraguaia, né, que a Clotilde era paraguaia. Tá aqui a história, né, da minha memória gustativa, minha autobiografia alimentar, certo? E agora eu faço questão de ensinar para vocês a receita do reviro. Vamos lá? Bom, vamos lá aprender o reviro? Primeiro, nós colocamos o trigo, 1 xícara, 2 xícaras de trigo. Depois você coloca o sal, que eu coloquei uma pontinha equivalente a uma colher de sobremesa de sal, dá uma misturada. E por fim, a água. Aí nós vamos misturar. Ele vai ficar num ponto um pouco mais firme que a de um bolinho de chuva. Então, vou colocar mais um pouquinho de água. Colocar mais meio copo de água.
Então ele fica assim, mais uma pasta mesmo, né? Bom, agora nós vamos ligar uma frigideira, né? Deixa esquentar um pouco. Põe um fio de óleo. Deixa esquentar, né? Mais um pouquinho assim. Deixamos assim uns 1 minutinho mais ou menos para esquentar. Aí nós vamos pegar a nossa massa e despejar toda ela na frigideira. Agora nós vamos tentar virar essa massa, né? Virando os pedaços dela. E ela vai se despedaçando mesmo, né? Vai tirando os pedaços e vai virando ela na frigideira. Você vai cortando. Vai cortando assim, né? Então ele tá fritando desse lado e você vai pressionando com a colher pra a parte ver que tá com massa, vira pra fritar. Bom, o reviro, basicamente, a receita tradicional, ele fica assim, né? Você vai mexendo, vai cortando até ele ficar douradinho aqui, tá vendo? Uma fritadinha. Essa é a receita tradicional, é assim que eu comia muitas vezes na minha infância, né? Nas histórias que eu contei pra vocês. Porém, se você tiver um ovo, também fica legal pôr um ovo, certo? Pode comer assim, do jeito que ele tá agora. Ou pode quebrar um ovo, ou mais de um, do jeito que eu vou fazer. Dá pra pôr mais um salzinho. E aí você vai mexer tudo isso com os ovos. Bom, terminando de fritar o ovo, né, na massa, nós terminamos o nosso famoso, né, aqui em casa, o famoso reviro. Bom, quando criança, assim como muitas crianças, nós gostávamos de comer com a mão, né? Logicamente que hoje eu uso um garfo e coloco algumas outras coisas, se tiver, né, em casa, certo? Então, esse é o famoso reviro. Bom, e hoje, por coincidência, o meu irmão, que eu já contei pra vocês, meu irmão que tem uma horta comunitária aqui no Cajuru, ele veio aqui em casa e me deu um pé de espinafre. Tá, então eu aproveitei que eu fiz o reviro e vou tentar inventar alguma coisa com esse espinafre, tá? Vamos lá. Bom, eu peguei todo aquele espinafre que eu ganhei, refoguei, tá? Quando você refoga, ele diminui bastante, então ficou do jeito que vocês estão vendo. Bom, eu peguei metade daquele espinafre que eu refoguei e coloquei na massa. E agora eu vou fritar o reviro como vocês aprenderam. Bom, aí o que eu fiz? Eu terminei de fritar o reviro, do jeito que eu ensinei pra vocês. Eu vou colocar a outra parte do espinafre, deixa separado. E quebrar os ovos. Ovo de fritar os ovos e, né, tá pronto. Gostaram da receita? Conheceram o reviro? Agora nós vamos registrar o reviro no nosso caderno de receitas. Eu vou dar uns minutinhos para vocês copiarem os ingredientes.
Gostaram? Copiaram? Então, lembrando a vocês que essas receitas são para ser feitas com alguém da sua família sempre junto de você. Agora vamos copiar o modo de fazer do reviro. Conseguiram copiar? Então vocês sabem que essa aula me inspirou para contar para vocês a minha experiência de família, que também é uma tradição italiana da família do meu pai. Então, vem comigo. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Adriana, que vocês já conhecem das aulas de História, e eu vou te contar agora a minha história com o macarrão. A minha família é uma família de descendência italiana também. A minha família, por parte de pai, é italiana. E então, quando nós estávamos na casa da minha avó, ou fazendo almoço em casa, com a minha mãe, era sempre um motivo de reunião de toda a família. Fazer o macarrão é uma tradição feminina, é uma reunião feminina, na verdade, eu vou contar para vocês.
Por quê? Quando a gente fazia não só o macarrão, quando a gente fazia a massa para fazer lasanha ou nhoque, as mulheres da família, as mais novas e as mais velhas, se reuniam na cozinha, em torno da mesa, e todo mundo colocava as mãos na massa. Porque fazer macarrão para a família grande precisa de bastante macarrão, não é mesmo? Então, o mais engraçado é que essa tradição que eu cresci, porque quando as mulheres se reuniam para fazer o macarrão, ou a massa do macarrão, ou a lasanha, ou o nhoque, eu ficava curiosando. Eu ia lá no meio das mulheres para ver como é que elas faziam, pedia para ajudar também. Você também faz isso na sua casa? É bem bacana ajudar, né? A gente aprende muito e vai criando essas memórias de infância. Quando eu fui morar na Itália, que eu fui para estudar, à medida que eu fui conhecendo mais pessoas, elas iam me convidando para participar das reuniões na casa dela, da família, eu aprendi que essa tradição que nós temos aqui, ela também acontece lá na Itália. Então, quando eu conheci a minha amiga Santina, que mora lá em Milão, a Santina, ela também, com a mãe dela, a nona Rita, as filhas dela, a Ana e a Rita, mais as cunhadas e as outras primas, se reuniam para fazer seja a massa do macarrão, seja a pastiera napolitana. Então, as reuniões femininas lá para fazer o macarrão também são bem comuns, assim como os descendentes de italiano aqui da nossa Curitiba. Agora eu quero fazer um convite para vocês. Querem aprender a fazer o macarrão que eu aprendi lá com a minha avó? Então vem comigo. Gostaram da história? Então vamos fazer o nosso macarrão. Eu preciso que vocês peguem uma xícara para usar como medida, uma xícara de chá, aquela mais baixinha, um rolo de macarrão e uma faca sem ponta para cortar. Uns segundinhos para vocês prepararem o material. Separaram o material? Então vamos para a nossa receita. Então vamos colocar as 3 xícaras de farinha de trigo. Eu coloquei as 3 assim para vocês terem ideia de como são. Mas se você for contando diretamente do pacote do trigo, é só colocar 2 xícaras e metade da 3ª xícara. Como manda a nossa tradição italiana, a gente faz um buraco no meio da farinha, que é onde nós vamos pôr os nossos ovos. Agora, se você não sabe quebrar o ovo, é bom pedir ajuda para um adulto. Nós vamos quebrá-lo aqui no potinho, para garantir que não vá casca no nosso macarrão. E vamos colocar
o nosso ovo dentro da baciazinha com a farinha de trigo. Bem facinho de fazer. Não precisamos colocar sal. Sal a gente coloca na água que cozinha o macarrão. Agora vem a parte mais divertida. Nós vamos misturar muito bem essa farinha com esse ovo, fazendo assim, misturando aos poucos. E vai precisar sovar bastante. Sovar significa misturar a massa. Ó. Até que ela vire um bolinho de massa uniforme. Quando você for amassando, ela não vai ficando lisinha. Aí você pega um pouco de farinha, joga assim na mesa e vai amassando até que ela fique assim, ó, mais lisinha. Você vai formar uma bola, ó, vai amassando até formar uma bolinha lisa, que não vai grudar nem na mão nem na mesa. Aí, nós vamos preparar o rolo do macarrão. Agora, nós vamos abrir a massa. Para fazer isso, eu lavei as minhas mãos, porque estavam cobertas por massa colada. A gente vai pegar a nossa massa e essa ferramenta aqui. Nem todo mundo tem. Esse é um rolo de macarrão, é feito próprio para fazer macarrão. Só que se você não tiver, você pode até usar uma garrafa para ajudar a abrir, porque agora essa massa vai ter que ficar bem fininha. Pegue a faca assim ponta que eu pedi e separe a nossa massa em pedaços menores. Eu aqui vou fazer 3 pedaços. Deixe aqui do lado. É importante nessa fase a gente jogar um pouco de farinha em cima da mesa para a massa não grudar. Macarrão faz um pouco de sujeira, vocês vão ver. Agora, mãos na massa. Agora, nós vamos cortar o nosso macarrão. Vamos cortar de forma segura, nós não vamos usar nada que vocês possam se machucar. Então, agora vocês vão pegar a faquinha sem ponta. E nós temos na Itália vários tipos de macarrão. Vocês vão fazer um tagliatelle. Então, nós vamos enrolar sem apertar o macarrão, só enrolando. Cuide para que ele tenha farinha. E vão com a faquinha cortar assim, com uma distância de mais ou menos meio centímetro. À medida que você for cortando, vá abrindo. O tagliatelle é um tipo de macarrão mais largo. É só apertar que ele corta. E você, dessa forma, vai poder fazer o seu macarrão e guardar para sua mãe cozinhar num outro momento. Sua mãe ou sua tia, sua avó, quem cuida de você.
sua família não for cozinhar nesse momento, você coloca numa travessa, mas sem amontoar todos, não pode fazer um bolinho. Coloca um pouco de farinha e assim o seu macarrão não vai grudar. Então, ó, para guardar o macarrão, estudantes, faz assim. Vai colocando e coloca só mais um pouquinho de farinha por cima, para que ele não vá grudar. E pronto! Faça isso com toda a massa e um bom apetite! A nossa receita, ela dá normalmente para 4 pessoas que comem bem. Espero que você tenha gostado. Um beijo no coração! Gostaram da receita? Então vamos registrá-la no nosso caderno. Agora vamos registrar um modo de preparo.
Eu vou gostar de saber que na sua casa você colocou todo mundo para amassar o macarrão, os homens também. Não vamos fazer só uma receita feminina, tá ok? Então vamos lá. Para decoração do nosso stencil, certo? Para decoração do macarrão, eu utilizei a bandeira italiana, as cores da bandeira italiana, como vocês podem ver. A professora Gisélia, ela utilizou grafismos guaranis, porque o reviro é uma receita guarani. Então, esse grafismo, ele remete à pele de uma cobra, que é um símbolo de proteção ao que está dentro. Então, vamos aprender como é que a gente faz o stencil, ou melhor, relembrar do que vocês já viram da aula da professora Viviane? No meu stencil, eu utilizei a bandeira italiana. Agora eu vou mostrar para vocês os nossos exemplos. O grafismo feito pela professora Gisélia e a decoração que eu fiz com a bandeira da Itália. Nesse caso, eu utilizei o giz de cera. Eu fiz o recorte da bandeira na nossa receita, fiz o desenho da bandeira, o recorte, sobrepus, prendi com a fita crepe e pintei. Eu espero que você faça um bem bonito em casa e manda a foto para mim, tá ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!